irmãos, louvado seja Deus, Ele é esse Deus tremendo, maravilhoso, todo-poderoso, o Deus desse universo vasto, criador e sustentador de todas as coisas, conhecedor de cada área da existência, de cada microser e de cada macrocosmo. Ele é o Senhor, criador de todas as coisas, sustentador de tudo, glorioso, onde milhares e milhares de seres o cercam cantando a Ele sempre, Santo, Santo, Santo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. O que somos nós na existência? Menos do que nada. Se as nações são reputadas por Ele como nada, como um pingo d'água que cai de um balde, e o que sou eu diante das nações, o que sou eu diante da imensidade desse Deus tremendo? Tu és tremendo, e apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Deus abençoe você nessa sua pequenez e nessa sua condição de reconhecer a maravilha e a grandeza do nosso Deus. Quero lembrar aos irmãos, especialmente os irmãos aqui da nossa igreja presbiteriana de Itanhaém, ou de Belas Artes em Itanhaém, lembrando os irmãos que hoje é o segundo domingo do mês, e a nossa prática no segundo domingo do mês é termos o levantamento de uma oferta especial para missões nacionais. Então é aquela ofertinha de R$1 que a Junta de Missões propõe que cada presbiteriano dê, somos quase 2 milhões de presbiterianos, e se uma vez por mês cada presbiteriano colocar com essa intenção, a igreja vai ter condições e verba na mão para continuar sustentando seus missionários no Brasil e continuar plantando novas igrejas em nossa pátria. Quero continuar lembrando você disso. Durante a semana, se você for fazer o seu depósito de dízimo e oferta, coloque lá que seja R$1, R$2, R$5 e avise a tesoureira que esse valor é para a oferta de missões nacionais, é para o R$1 missionário. Quero lembrar você também que no próximo domingo, é o terceiro domingo, e nós fazemos o levantamento da oferta missionária para ajudar 2 missionários fora do Brasil. Já há muitos anos que a igreja sustenta esses irmãos, ou ajuda no sustento desses irmãos. É uma parte pequena que nós damos, mas certamente ajuda e fortalece o trabalho desses irmãos lá no exterior. Então esteja lembrando disso. Contribua normalmente com seu dízimo, sua oferta, ou levando à casa da tesoureira, ou depositando em conta corrente. Mande o avisinho para ela que você depositou, mas participe também da oferta missionária. E Deus vai continuar abençoando a minha vida e a sua vida, não porque damos o dinheiro, não é uma troca, mas é porque nós amamos o reino de Deus, porque nós amamos o Senhor do reino. E a bênção está na nossa relação com Ele. Deus abençoe você. Parte do nosso culto também se presta a servir o Senhor com os nossos bens. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar abrindo a sua Bíblia num texto bastante conhecido de todos nós. É o texto lá de Abacuque, capítulo de número 3, os versos finais. Abacuque, capítulo de número 3, os versos finais. Versos 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Abra a sua Bíblia. Permaneça com a sua Bíblia aberta, viu, meu irmão, minha irmã? Lembre de acompanhar toda a pregação. Não se esqueça que você agora está num momento de culto, não está na sua casa para correr atrás disso ou daquilo, para preparar o lanche para daqui a pouco, não. Você está num momento de culto. Sirva ao Senhor em cada parte desse culto para a glória do seu nome. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, eu quero convidá-lo a ler a palavra do nosso Deus, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor,
exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, o capítulo 3 de Abacuque é uma linda poesia, onde o salmista, onde o profeta relembra os feitos poderosos de Deus na história, e lembrando que Deus é o mesmo. Se ele fez esses feitos poderosos no passado, ele também fará feitos poderosos no presente. E embora o que possa estar acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Esse era o pensamento do profeta lá no passado, tinha tudo a ver com as circunstâncias que cercavam o profeta e a sua nação, e certamente esse texto tem tudo a ver com as circunstâncias que cercam a minha vida, a sua vida, a nossa igreja no Brasil e o mundo todo no momento que estamos atravessando. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quero perguntar para você, já ficou sem entender por que Deus permite certos acontecimentos em nossa vida? Algum problema que você tenha passado, uma dificuldade, uma aflição, uma tribulação, um momento angustioso, e você ficou a perguntar, por que Deus permitiu isso comigo agora? O que está acontecendo? Por que isso agora na minha vida? Certamente essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos diante das circunstâncias que nós não compreendemos. É uma pergunta que muitas vezes nós levantamos porque nós não compreendemos as ações de Deus em muitas das questões que nos envolvem. Assim era também o profeta lá no seu passado. Mas eu quero que você relembre conosco aqui um pouco das circunstâncias que cercavam o profeta e cercavam até mesmo a escrita deste livro. O Império Neobabilônico, ou o império que estava se levantando, ele começou a aumentar o seu poder na época do reinado de Nabopolassar, mais ou menos 625 anos de Cristo, anos antes de Cristo, e em 612, Nabopolassar conseguiu destruir Nínive, que era a capital do império que até então dominava o mundo, os assírios. Mas os babilônicos cresceram e conseguiram se impor contra Nínive, derrubando e destruindo Nínive, e a partir dali começa a acontecer o crescimento dos babilônicos. E os babilônicos agora, cada vez conquistando e ganhando mais e mais espaços, as nações que os cercavam, cerca de 20 anos depois, em 605, comandado por Nabucodonosor, a Babilônia derrota o Egito e derrota os seus aliados, uma famosa batalha chamada a Batalha de Carquemes. E nessa condição, a Babilônia se torna então a grande potência mundial. As profecias desse livro, provavelmente, elas foram apresentadas algum tempo antes de 586, quando Jerusalém foi invadida. Então, um pouco antes da invasão de Jerusalém, o profeta estava considerando e entendendo que Deus permitiria os babilônicos invadirem Jerusalém, atingirem o povo santo, atingirem o povo de Israel como punição pelos seus pecados. O profeta Abacuque, ele é chamado de um profeta filósofo, e ele questionava a fraqueza ética do povo de Israel, ao mesmo tempo também ele questionava a relutante demora de Deus em julgar o seu povo. Perceba isso comigo, volte lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, versos 2 a 4, olha os questionamentos que o profeta começa a levantar diante de Deus. Olha as interrogações que ele põe perante o Senhor. Abacuque vai perguntar a Deus, no versículo 2 ao versículo 4, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Aqui com referência à iniquidade e à opressão do seu povo de Judá. Versículo 2 ainda, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Isso aqui era o quadro de Judá, era o quadro do povo de Deus ali na região sul, porque a região norte já tinha sido, nessas alturas do campeonato, como diz a nossa gíria popular, a região norte já tinha sido devastada, levada como escravo ou a sua grande maioria morta.
Então agora a região sul, apesar de ver o norte, Samaria, cuja capital era imponente também, com tantos reis na história, agora derrubada, destruída, um misto de gente gentílica viera para ali, tomaram os seus lugares, e apesar de a região sul estar vendo todo esse malefício acontecido no norte, eles continuavam na sua pecaminosidade, transgredindo, deixando Deus de lado, pecando abertamente. Então o profeta levanta essas questões. A destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Olhe para o nosso Brasil, olhe os perrengues e as quimeras, as brigas e as contendas que se suscitam o tempo todo. Sem pensar em grupos, em partidos, se você defende este ou aquele, se você é partidário disso ou daquilo, mas olha as contendas que se levantam o tempo todo em nosso Brasil. Por esta causa a lei se afrouxa, diz o profeta no versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta estava interrogado, inquietado, intrigado. O profeta estava inquieto, porque essas coisas todas aconteciam e parece que, aos olhos dele, Deus não estava fazendo nada. Senhor, até quando? Vai perguntar o profeta. Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Até quando eu vou clamar o Senhor não vai intervir na nossa situação? Mas interessante, meus irmãos, que de uma forma muito sucinta, nós não sabemos quanto tempo demorou essas interrogações do profeta e a resposta que Deus deu a ele, mas ele escreve depois então o seu livro e de uma forma muito sucinta, Deus respondeu a Abacuque que ele não teria de esperar muito tempo para receber a resposta. Os ferozes e os violentos babilônicos agora seriam a vara de Deus que Deus usaria para castigar e açoitar o seu povo. Olha o versículo 5 e 6. Ainda no capítulo 1, o contexto, versículos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. E aí continua o profeta transferindo para nós aqui a resposta que Deus lhe dera. Eu soltarei os caldeus sobre vocês, eu trarei males terríveis sobre a nação para corrigir esses males que vocês não estão corrigindo por não obedecerem a minha palavra. Então Deus dá uma resposta ao profeta. E ao invés de atenuar a mente inquiridora, inquieta do profeta, Deus trouxe um segundo problema ainda maior. Aliás, levantou-se um problema ainda maior na mente do profeta, quando ele pergunta, como é que Deus, cujos olhos são por demais puros para contemplar o erro, como é que Deus ficaria impassível enquanto uma nação ímpia e sedenta de sangue engolfaria um povo mais justo que ele? Como é que Deus permite os caldeus virem contra nós? Como é que Deus, ele que é tão puro, tão perfeito, tão santo, como é que ele vai deixar uma nação pior do que a nossa, pisotear a nossa, derramar o nosso sangue? Então o profeta começa a levantar esses questionamentos. E o profeta começa a levantar outros arrazoados perante o Senhor. E assim vai. E Deus vai responder para o profeta que Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Cale-se diante dele toda a terra, vai dizer lá o versículo 2,14. O Senhor está no seu templo, versículo 20. Cale-se diante dele. Deus estava fazendo algo tremendo. Então o livro começa com essa pergunta interessante e termina com uma exclamação. Que Deus tremendo, eu posso confiar nele. Que Deus soberano, eu posso confiar nele, apesar de nem sempre compreender o que ele faz. Mas eu posso confiar nele porque ele é todo poderoso. Meus irmãos, um grande e terrível problema inquietava o profeta Abacuque lá no passado, ao passo que outro, quem sabe não menor, pode estar inquietando você nessa oportunidade.
quem sabe algumas ansiedades, algumas angústias, alguns medos, alguns assombros diante do quadro que se nos apresenta no mundo, pode estar, quem sabe, tirando um pouco da sua paz. E você pode não estar entendendo o que e por que Deus está tratando assim com a humanidade. Eu quero então compartilhar conosco, meus irmãos, de uma forma bastante simples, mas espero que seja proveitosa para todos nós, o nosso tema dessa noite: por que devemos confiar em Deus em meio aos problemas? Eu quero te dar algumas respostas simples, mas acompanhadas aí do texto bíblico. Primeira coisa que eu quero propor para você nessa noite, à luz da palavra: por que devemos confiar em Deus em meio aos problemas? Primeira questão: porque Deus é o único soberano absoluto. Como nós cantamos, absoluto. Não pode ser apenas fruto de um poema cantado. Não pode ser apenas um ressoar de uma bela canção na nossa mente. Tem que ser uma convicção interior. Tem que ser uma certeza absoluta, arraigada em nosso coração, mas alicerçada na revelação de Deus. Alicerçada na verdade trazida na sua palavra. Voltando para o profeta, ele questionava por que Deus permite o mal. Versículo 3, mais uma vez: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Essa era a pergunta do salmista, do profeta, lá no capítulo 1, versículo 3. Por que me mostras a iniquidade? Meus irmãos, o mal sempre foi uma presença destruidora no meio de toda a humanidade. Desde que nossos primeiros pais caíram em pecado, o mal vem desgraçando a nossa história. É interessante que quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, não precisa ir lá agora, você conhece o texto, mas quando você chega aí no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, vai dizer que viu o Senhor que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Cada vez mais e mais o homem aflorava em seu pecado, cada vez mais e mais o homem se deleitava na sua pecaminosidade e era continuamente mal o pecado no coração do homem, os desígnios interiores do homem. A maldade é uma coisa que vai desgraçando a vida humana e o mal sempre vem como resultado dessa nossa pecaminosidade. Não há como não vê-lo. Não há como não perceber a maldade em nossos dias. É só olharmos, quem sabe, para os noticiários, alguns programas televisivos ou mesmo na rede de internet, alguns programas que se ocupam quase que só em mostrar o sangue derramado no mundo, quase que só em mostrar as desgraças acontecidas o tempo todo. É só olharmos os noticiários, meus irmãos, e nós veremos o mundo chorando e lamentando a presença do mal no meio deles. Olha a insegurança que assola o nosso país. Alguns estados devastados pela criminalidade. Alguns estados comandados por máfias internas que vêm corroendo, destruindo, danificando, aliciando e dominando muitas vezes bairros, cidades inteiras ou populações inteiras. Não há como não ver essa maldade. Vidas inocentes são ceifadas a cada dia. Milhares e milhares de abortos acontecem o tempo todo em nosso Brasil. Mais do que o resultado da grande guerra lá no meado do século passado, são os abortos que acontecem o tempo todo em nossa história. A maldade humana campeia solta. Não dá tempo aqui de a gente ficar levantando casos e casos, mas basta você fazer um feedback ou um retorno, um flashback e voltar aí para alguns noticiários que você já ouviu. Esse tem sido, meus irmãos, o clamor também dos crentes em todas as épocas. Clamam por justiça, buscam inquietos o porquê Deus permite tais e tais males estarem acontecendo, se inquietam e sempre se inquietarão. O crente sempre chorará a pecaminosidade do mundo. Disse o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 5, bem-aventurados os que choram. E é importante que você lembre ali por que é que nós somos chamados a sermos bem-aventurados por chorarmos. Não é chorarmos porque a inflação está alta, não é chorarmos porque algumas questões pequenas estão nos inquietando no âmbito pessoal. Não, é mais do que isso. É chorar o nosso próprio pecado, é chorar o pecado da nossa sociedade, é chorar o pecado desse mundo perverso.
bem-aventurados os que choram. Na sequência, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Também ligado à mesma questão da pecaminosidade presente na história humana. Meus irmãos, nada acontece fora do domínio de Deus. Assim estava o profeta lá no passado, levantando suas questões, levantando suas perguntas, e Deus estava ensinando uma lição ao profeta e ao povo. A lição é, Deus é soberano, Deus controla todas as coisas. Olha o versículo 12, mais uma vez, lá no capítulo 1. Mais uma vez, lá no capítulo 1, olha o versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Olha só, o profeta já estava agora percebendo a presença dos babilônicos vindo num arrastão sobre Israel, já antevendo que, quem sabe, um tempo à frente, eles seriam varridos por aquela grande e impiedosa nação. Os babilônicos eram terríveis, meus irmãos. Eles eram capazes de abrir uma mulher grávida com a espada de cima a baixo. Eles eram capazes de pegar um bebê de meses e arrebentá-lo numa pedra. A barbaridade daquele povo era incontrolável. Se você for estudar um pouquinho sobre o poder desses babilônicos, você vai ficar de boca aberta. Versículo 9 diz que eles todos vêm para fazer violência e o seu rosto suspira por continuar avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, dos príncipes, e esses poderes são objetos do seu riso. Eles se riem de todas as fortalezas e eles destroem reino após reino. É o que vai dizer aí nos versículos anteriores. E agora o profeta está olhando aqui e dizendo que Deus, apesar da maldade dos babilônicos, Deus é o soberano. Tu sempre existirás. Na leitura lá da NVI, o versículo 12 vai dizer assim: Tu sempre existes, ó Senhor, ó meu santo, Tu és imortal, Tu és o nosso protetor, ó Senhor, Tu escolheste os babilônicos e lhes destes força para castigar. Tudo o que acontece na terra, Deus está no controle. Nada é por acaso, nada é descontrolado, nada acontece sem que a mão poderosa do Senhor não esteja dirigindo ou permitindo que através de outros intermediários as coisas assim se deem, as coisas assim se processem. Se você se lembra do capítulo 115 de Salmos, o versículo 3 vai dizer assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus é o soberano, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É de Abraham Kuyper, o ministro da Holanda em décadas passadas. Abraham Kuyper, também um pastor presbiteriano, que foi por 2 vezes ministro lá no parlamento holandês. Ele vai dizer nos seus livros de teologia que não existe nenhum recato em todo o universo, mesmo do tamanho de uma só polegada, do qual Deus não possa dizer é meu. Não existe em todo o universo um único espaço onde Deus não seja Senhor absoluto. Todas as nações e fatos que ocorrem em nosso dia são apenas instrumentos nas mãos de Deus, o soberano, e Ele controla cada evento conforme o seu querer. Nós estamos estupefatos, perplexos, abismados diante do poder desse vírusinho, tão ínfimo, tão pequeno, uma gotícula gordurosa. Nem sequer é um ser vivo, um bichinho, é uma gotícula de gordura, e ele tem provocado males terríveis. Tem dizimado famílias inteiras, nações inteiras. O mundo está perplexo como conter essa pandemia. Queridos irmãos, Deus está no controle. Tudo está acontecendo pela direção do próprio Senhor. Ele nos avisou já através das escrituras do passado, dos seus profetas da revelação bíblica, da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele nos avisara anteriormente que
no mundo passareis por aflições. Ele nos avisou, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que quanto mais perto do fim, mais calamidades aconteceriam. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, vai acontecer e vai continuar acontecendo num crescente. Não pense você que essa onda vai passar e tudo vai voltar à plenitude da vida e que o mundo vai voltar a ser uma bênção. Aliás, nunca foi essa plenitude toda, mas não pense você em dias de bonança. Esperamos sim que Deus dê ao seu povo um tempo de trégua, para respirar, para continuar pregando, para anunciar o Evangelho, para colher os frutos dessa demanda toda que Deus está realizando no mundo. Mas a promessa e a vindicação de Jesus Cristo é que males e males continuarão acontecendo e no mundo passareis por aflições. Estamos avisados. A igreja não será arrebatada para sair do problema. A igreja não será levada embora para não passar pela perseguição, para não passar pela tribulação. Antes, ao contrário, a igreja permanecerá aqui. A igreja viverá momentos difíceis da história. É punição de Deus sobre o mundo em pecado e é disciplina muitas vezes para o seu povo, para nos melhorar, para nos conduzir em triunfo na presença dele mesmo. Então, meus irmãos, primeira verdade que eu quero que você guarde nessa noite, na visão do profeta Abacuque, Deus é soberano. Ele está trazendo uma nação pior do que a nossa sobre nós, mas ele controla essa nação. Trazendo para hoje, Deus está trazendo um vírus terrível sobre as nações e sobre o mundo, mas tudo está no controle de Deus. Não há nada que fuja do seu controle. Esse vírusinho está com a agenda marcada. Deus é que sabe o dia que ele vai parar em cada nação, em cada povo, em cada cidade, em cada lugar, em cada família. Esperamos sim que nós tenhamos dias de paz, de bênção, de colheitas e de descanso maravilhoso um tempo à frente, mas nós sabemos que Deus permite ou conduz a própria história trazendo males para disciplina e para juízo sobre as nações. Segunda coisa que eu quero que você guarde olhando para o contexto amplo de Abacuque é porque Deus sai para livrar o seu povo. A nossa pergunta temática, você se lembra? Por que é que devemos confiar em Deus em meio aos problemas? Primeiro, porque Deus é soberano. Segundo, porque Deus sai para livrar o seu povo. A promessa para Abacuque é que Deus lutaria pelo seu povo. Olha essa promessa mais detalhada. Essa promessa é cantada de uma maneira tão bela na poesia constante aí em todo o capítulo 3. Nós só lemos como base da nossa reflexão o finalzinho do capítulo 3, mas todo o capítulo 3 é uma linda poesia que canta e que conta os feitos poderosos de Deus no passado. Abacuque vai citar aí na poesia nomes de lugares, de vitórias de Deus na história de Israel no período de Moisés. Olha só, 3:3. Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, o seu esplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste. E assim o poeta vai cantando que Deus é o Senhor da história. Ele transita no meio de todas as situações complicadas que fazem a terra tremer, diz o versículo 6, mas ele caminha soberanamente sobre todas as coisas. No versículo 3 ele fala, Deus vem de Temã. E se você for levantar a história lá nos dias de Moisés, a ação de Deus poderosa. Versículo 3 ainda, ele vem do monte Parã. Vai para a história de Moisés, vai ver os feitos de Deus ali naquela região. Olha o versículo 7, eu vejo as tendas de Cusã em aflição. É Deus agindo, atormentando e trazendo juízo sobre essas nações. Versículo 7 ainda, os acampamentos da terra de Midian, eu os vejo em aflição. Acaso é contra os rios que Deus está irado? É contra os ribeiros de águas que ele levanta a sua mão? É contra o mar que ele solta o seu furor? Essas são as questões que o profeta levantava para dizer que Deus estava enfurecido e irado, não é contra a sua natureza bela e maravilhosa, mas Deus estava até mesmo usando a natureza para trazer punição e disciplina, ora sobre o seu povo de Israel, ora sobre as nações pagãs. Abacuque, meus irmãos, apresenta Deus em postura de guerreiro,
Olha interessantemente como ele coloca no versículo 9, lá no capítulo 3, versículo 9: tiras a descoberto o teu arco e farta está a sua aljava de flechas. É como se você imaginasse aquele cavaleiro que nós pregamos há poucos dias lá em Apocalipse, o cavaleiro branco, lá no primeiro selo, correndo, vindo para vencer, com um arco na mão, e o arco é a figura de guerra com precisão cirúrgica. Não é jogar uma bomba para que ela exploda e arrebente tudo à sua volta, mas é uma flecha só, indo certeiramente para atingir o seu alvo. É uma precisão cirúrgica. Assim era o guerreiro. E assim a Bíblia fala que Deus está aqui, montado em seu cavalo, com o seu arco na mão, a sua aljava carregada de flechas, e ele sabe atirar com precisão exatamente aquilo que ele propõe realizar. Ou seja, os decretos e feitos do Senhor vão atingir o seu alvo completamente. Ele é esse guerreiro. Olha ainda no versículo 12: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. É a história de um guerreiro que vem cavalgando sobre as nações da terra, dominando e fazendo a sua vontade. Olha ainda no versículo 14, ainda no capítulo 3, versículo 14: traspassas as cabeças dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. É a história de um guerreiro, é a visão de um guerreiro que arrebenta a cabeça dos seus inimigos. Assim era a visão do profeta. Olha ainda no versículo de número 13: tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o seu povo ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres todo o fundamento. O que o profeta está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus cuida do seu povo. Ele é esse valente guerreiro. Tem outro salmo que vai dizer que o Senhor, Jeová, é homem de guerra. Ele é esse guerreiro poderoso. E ele vem certeiramente atingindo exatamente os seus alvos. Deus sairia para vencer os seus inimigos, os inimigos do seu povo. Não cabe, meus irmãos, para o povo de Deus a soberba ou a ufania, achar que são melhores porque são o povo de Deus. Esse foi um dos pecados lá de Israel. Cabe aqui um coração quebrantado, humilde e confiante no poder e no amor de Deus. Não importa quais sejam os inimigos que você possa ter, não importa quais as dificuldades que você possa atravessar, Deus é quem garante a proteção e o bem-estar do seu povo. O que é que Deus tem preparado para o seu povo atravessar nessa pandemia? Nós temos tido os irmãos nossos recolhidos à glória e temos espaços tremendos abertos através da internet, através do contato pessoal, através de outros recursos para levar a palavra de Deus às nações. Deus está fazendo uma grande obra. Nós talvez não consigamos ver tudo que Deus está realizando nesse momento, mas Deus está realizando uma grande obra, diz o Senhor. Não importa o que é que nós vamos passar, importa que nós somos povo de Deus e estamos sendo tratados por Ele e com Ele no meio dessa situação toda. É Paulo que vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39, você conhece bem esse texto, e lá em Romanos 8, 37 a 39, Paulo diz que em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Agora, o que é a vitória completa no meio da pandemia? É que você não vai ser atingido? É que o mal nenhum chegará à sua tenda? É que praga alguma chegará na tua casa ou na tua família? Não, é muito mais do que isso. A nossa segurança não está limitada às circunstâncias externas da nossa vida, mas a nossa segurança está guardada para a vida eterna com o Senhor. É Paulo que vai dizer aqui, então, nós somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte. Olha, o primeiro elemento que Paulo coloca é para dizer que você pode morrer. Não importa a causa ou como ou quando, mas que nem morte vai separar você do amor de Deus. Nem a vida, as coisas que acontecem no seu viver diário, as circunstâncias mais difíceis que te cercam, nem a vida, nem anjos,
nem autoridades ou poderes celestiais, ou seja, nem seres de outro lugar, podem interferir na sua vida de forma tal que te afastem do Deus vivo. Ele é que garante, ele que segura, como disse Jesus, está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É Jesus que segura, é o Senhor que nos garante essa segurança. Paulo vai dizer ainda, nem o presente, com as suas conturbações todas, nem o futuro. Já percebeu quantas lives que estão aí querendo ensinar como é que nós vamos viver depois da pandemia? Nós nem sabemos se haverá depois. Nós nem sabemos como será o depois. E já tem os espertalhões querendo ensinar como viver depois da pandemia. Se for fora dos princípios de Deus, todo arrogo humano é soberba. Todo arrogo humano é empáfia. E Deus resiste aos soberbos, diz a palavra. É preciso que nós olhemos sim, como será depois, se houver um depois na minha vida? Como será depois, se houver um depois no meu caminhar com o Senhor? Sairei dessa situação melhor ou pior? Melhorarei o meu relacionamento com o Senhor ou continuarei na mesmice de sempre? Sim, Paulo vai dizer, nem o futuro, nem o que vem depois, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, nada. A sua vida está segura na mão de Deus. Todo o universo, não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o Senhor, vai dizer Paulo naquela versão ali. Meus irmãos, então os olhos do Senhor estão sempre sobre o seu povo. Não importa os males que passemos. É Paulo que vai dizer também lá no outro texto de Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não importa se eu vou padecer, sofrer ou morrer, pertenço ao Senhor, por direito de compra, de remissão através do sangue de Jesus, e Ele garante a minha vida eterna. Não são os males do presente, os medos do presente que me devem afastar do Senhor. Os olhos do Senhor estão sempre sobre o seu povo. Abacuque tinha perdido de vista essa verdade, já ensinada ao povo de Deus no passado. A Bíblia está repleta de exemplos, irmãos, do cuidado protetor de Deus para com o seu povo, mesmo em situações que parecem não ter mais volta. O que dizer do cuidado de Deus na vida de Abraão? Houve situações que Abraão pode ter pensado, agora perdi tudo. Agora vão roubar a minha mulher, vão roubar os meus bens, eu vou perder tudo que tenho. E de repente Deus abre uma porta pela tangência e Abraão sai livre daquela situação. Abraão no meio daqueles conflitos todos e surgem novas situações e Deus cuidando de Abraão. Que dizer do cuidado de Deus na vida de José lá do Egito? Aquele menino que ainda jovem recebera revelações tão maravilhosas de Deus, embora ele não compreendesse, não conseguisse interpretar o seu todo naquele momento, contando aos pais, contando aos irmãos. Que dizer de Deus no cuidado dele? Quando os irmãos disseram, vamos matá-lo, Deus providencia um Rubens, o irmão mais velho, para dizer, calma, vamos jogá-lo no poço. E dali, quando menos se espera, ao invés de ser morto, ele é vendido como escravo e vai para uma cidade, para um lugar diferente lá no Egito. Lá ele é preso. Quando tudo parecia perdido, 2 outros presos contam para ele sonhos e ele os revela. Eles esquecem dele. Quando tudo parecia perdido, Deus inquieta Faraó com um sonho e alguém diz, olha, lá na prisão tem alguém que sabe interpretar os sonhos. Quando tudo parecia perdido, a fome desgraçava os reinos, José era o homem de Deus. Deus tem provisão na vida do seu povo. O que dizer da provisão de Deus na vida de Jó? Nos falta tempo para discutirmos todas as questões que invadiram e destruíram a comodidade, o conforto e a situação na vida de Jó. Mas que dizer dessa proteção de Deus? Lá no final tudo é restituído. Lá no final ele sai mais ainda forte do que antes. E ele chega a dizer, não importa se eu morrer ou não, mas esses meus olhos verão o meu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia a minha carne será reconstituída. Essa era a certeza. Que dizer da proteção e do cuidado de Deus na vida de Noemi? Aquela senhora que sai da sua terra numa situação de fome,
é humilhada, é prostrada no pó, e depois Deus a restaura e a levanta e coloca-a na linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela seria uma das parentas que no futuro geraria o próprio Senhor Jesus Cristo. O que dizer da provisão e do cuidado de Deus na vida do povo de Israel nos dias de Esther? Quando estava tudo parecendo perdido e acabado, agora a nossa nação será dizimada. Deus intervém, Deus interfere, Deus entra na história e Deus restaura a vida do seu povo. O que dizer da vida ou das bênçãos de Deus na vida de Pedro? No dia anterior, Tiago tinha sido morto, Pedro continuava preso, quem sabe para um dia ou dois à frente também servir de espetáculo ao povo, sendo morto por Herodes. E Deus misteriosa e maravilhosamente liberta Pedro ali. O que dizer das provisões de Deus na vida de Paulo? O que dizer das provisões de Deus na vida da igreja em todos esses 2000 anos, irmãos? Deus é um Deus que cuida do seu povo, mesmo que dores e angústias possam se fazer presentes na sua vida, a palavra de Deus assegura que o Deus onipotente e bondoso está pronto a oferecer o seu socorro e o seu cuidado, mesmo que para isso ele te remova daqui e te leve para um lugar melhor. Mas ele guarda a sua vida, porque você pertence a ele. O Salmo 37 vai dizer, o Salmo 34, verso 7, vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes nós queremos só o livramento da enfermidade, queremos só o livramento do problema circunstancial na vida material. Mas de repente o livramento de Deus é muito além do que isso na sua vida. Mesmo nas crises, a presença protetora de Deus é real. A gente percebe isso aqui na história de Abacuque. Abacuque anteviu um tempo de muitas dores, muitas mortes, muito sofrimento do povo de Israel, porém a presença de Deus lhe era assegurada. Apesar dos babilônicos virem, Israel era o povo de Deus. Apesar de serem varridos e banidos, Deus preservaria um remanescente. Esse fato aqui aconteceu mais ou menos lá nos dias de Jeremias. E você se lembra depois, quando termina o livro de Jeremias, os babilônicos varreram Israel, mataram milhares, destruíram Jerusalém, queimaram a cidade, queimaram o templo, levaram toda a riqueza embora e só pobreza e miséria restou. Montes e montes de pessoas mortas nas ruas de Jerusalém, e Jeremias compôs uma poesia fúnebre, com 5 capítulos, que é o livro de Lamentações, chorando a morte e a desgraça no meio do povo de Israel. Mas Deus preservou o povo, levou uma quantidade deles para o cativeiro, 70 anos ficaram lá, entre eles Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidênego e outros tantos. Depois de 70 anos, Deus restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e as nações diziam que Deus, o Deus deles, tem feito coisas maravilhosas na vida deles. É assim, Deus controla a história, Deus preservou Israel de extermínios várias e várias vezes. Mas Deus tinha um projeto para Israel. Israel seria o útero gerador do Messias. Israel seria a nação na qual nasceria o Redentor. E tudo estava sob o controle de Deus. E diz Paulo, na plenitude do tempo, Deus trouxe Jesus para ser o Redentor e o remidor da nossa vida em pecado. Por que é que nós podemos confiar em Deus nos momentos de crise? Primeira resposta que você teve, porque Ele é soberano. Segunda resposta que você teve, porque Deus cuida do seu povo. Terceira resposta que eu quero te dar, porque é que podemos confiar em Deus em tempos de crise? Porque com Deus as crises não são. Porque com Deus as crises nada são. Porque com Deus, crise ou bonança é a mesma coisa. Deus é o mesmo, nada interfere no seu poder e nos seus propósitos. Nada interfere no plano de Deus e a história segue. Deus é o soberano. Então eu quero voltar com você agora para o finalzinho da poesia, onde lemos versículos 17 a 19, quando o salmista fala, ainda que, começa o versículo 17. Olha aí, Abacuque 3,17. Ainda que, eu quero colocar para você primeiramente, que ainda que aponta para possibilidades destrutivas.
ainda que a morte desgrace o nosso povo, ainda que venha revoltas e revoltas que acabem com a nossa nação, ainda que venham situações intransponíveis, vai dizer o profeta, ainda que. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele aprendeu a confiar no Senhor, mesmo que as situações destrutivas se apresentassem na sua vida. Olha o versículo 17, ainda que a figueira não floresça. Você já imaginou se a figueira não florescer em nosso Brasil? Se os nossos campos não produzirem mantimento no meio dessa pandemia toda? Você já imaginou se faltar sustento e provisão nos supermercados? Você já pensou se houver falta de animais lá na pecuária para que nós tenhamos o sustento? É isso que o profeta está levantando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas e o gado sejam dizimados, ainda que não haja gado nos currais ou nos campos do Brasil, ainda que, esse ainda que, ele aponta então para uma possibilidade ruim. Mas o profeta vai dizer o quê? Ainda assim eu terei confiança, porque Deus vai além disso. Deus não está preso nessas questões situacionais ou circunstanciais da nossa vida. Deus não está limitado às coisas que Ele permite acontecer, porque tudo que acontece está sob o seu controle absoluto. Nem tudo na vida do cristão são flores. Embora livre de condenação do pecado, a presença do pecado ainda está desgraçando a nossa vida. Embora livre da condenação eterna, os males que o pecado produz no nosso mundo ainda nos atingem. Sejam eles os pecados do nosso coração, os pecados à nossa volta, ou os pecados da sociedade, ou do mundo que nos cerca. Esses pecados ainda trazem dores e sofrimentos, e como diz Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 8, nós gememos. A terra geme, a natureza geme, a criação geme, mas nós também gememos por causa do pecado à nossa volta. Mesmo que os erros, as falhas, os prejuízos de variados tipos possam acontecer na vida do cristão, ele tem confiança, porque ele não está preso a essas questões da vida. Ainda que, vai dizer o profeta, além do seu próprio pecado, meus irmãos, o cristão também, como dissemos, está rodeado pela maldade do pecado no mundo caído, onde existe um mal sistêmico arraigado na cultura, na estrutura da nossa sociedade. Olha o que está acontecendo com o Brasil, no meio de uma pandemia dessa, no meio de gente morrendo, milhares de pessoas em desespero, políticos metendo a mão e roubando milhões. Pessoas desviando valores que deveriam ser para o socorro e para a saúde dos doentes. Não vamos entrar nos detalhes, mas é isso, é a maldade, é a pecaminosidade desgraçando a vida do homem, mesmo no meio de uma situação onde o homem deveria se prostrar e clamar pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele aprendeu a andar além dos problemas com Deus. Existe um slogan comum aí, ou em para-brisa de carro, em para-choque de caminhão, em tabuleta em cima das mesas, etc. O meu Deus é maior que os meus problemas. Abacuque aprendeu isso. A nação de Israel estava para ser varrida, estava para ser banida, estava para ser atribulada, triturada qual trigo. Mas sairia uma nação melhor, sairia um povo mais temente a Deus, apesar das possibilidades destrutivas fazerem parte da caminhada desse povo aqui. A confiança do profeta que ele pregou e ensinou para o povo é isso, ainda que nos venham os males sem conta. Confie no Senhor, descanse no Senhor, saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso. O profeta Isaías, em outro contexto, alguns anos antes, ele vai dizer lá no Salmo 40, versículo 27, por que, pois, dizes, ó Jacó, e perguntas, ó Israel? Como é que vocês perguntam? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu delito, o meu direito passa despercebido a Deus. Por que é que vocês falam isso? Deus não está vendo? Como é que vocês falam isso?
Se vocês são povo de Deus, mesmo que à vossa volta o mundo possa estar ruindo, lembre que Deus está olhando para você, está olhando por você e está com seus olhos fitos naquele que o teme. Apesar das dores, meus irmãos, o cristão precisa confiar em Deus cada dia. Apesar das dificuldades, precisamos nos resignar na certeza de que Deus é o Deus soberano. A Bíblia nunca isentou problemas na vida daqueles que temem a Deus. Pelo contrário, como já dissemos, o Senhor apontou: no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas. No final dos tempos, mais e mais guerras acontecerão, mais e mais terremotos surgirão, mais e mais calamidades abalarão o mundo. É isso que a Bíblia nos prescreve. Não é um receituário só de bonança, de bênção e paz. Não é apenas a promessa de uma vida perfeita, onde nada nos assola. Não, meus irmãos. Enquanto no mundo, vivemos no mundo caído em pecado, e esse fator da queda vai atingir a mim e a você sempre. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Olhe para o futuro, olhe para a promessa, olhe para o depois. E você se lembra que quando Jesus falou essas verdades lá para os seus discípulos, ele estava exatamente preparando os seus discípulos para o fato de que ele morreria, e para o fato de que ele voltaria para o Pai, e para o fato de que depois de um tempo marcado pelo Pai, ele voltaria para buscar o seu povo. Aí sim, não mais haverá morte, pranto ou dor. Aí sim, os males serão minados. Aí sim, o pecado será estancado. Aí sim, toda a pecaminosidade será banida, e um mundo no qual habita a justiça emergirá poderosamente pela ação de Deus. Mas por enquanto, no mundo tereis aflições. Enquanto o futuro não vem, o nosso presente é de caos. Enquanto o futuro glorioso não desponta no horizonte com a vinda do Messias, o nosso presente é de dificuldades. Não se esqueça disso. Terminando então, meus irmãos, a confiança de Abacuque precisa ser a confiança de cada um de nós cristãos. A confiança do profeta precisa ser a minha confiança em Deus. Olha o versículo 18, aí no texto de Abacuque 3. Olha Abacuque 3, 18. Todavia, ou seja, apesar disto, ademais as circunstâncias que me cercam, é isso que o profeta está dizendo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo sucumba, mesmo que tudo corroa, mesmo que tudo se desarmonize, mesmo que falte as coisas, a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. A minha confiança está no Deus soberano, está no Deus todo-poderoso. Olha como ele conclui com o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Deus me faz andar acima das dificuldades, além dos problemas. É óbvio que no momento do problema, dói. Na hora da aflição, nos angustiamos. Na hora da perseguição, sentimos, quem sabe, perplexos diante dos fatos. Nós não sabemos explicar por que Deus permitiu este ou aquele evento. Ficamos muitas vezes perplexos diante da vida, mas não desanimados, mas não desamparados, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, e finalizando a história, a glória de Deus irrompa e traga um mundo novo à existência. Meus irmãos, termino aqui então. Se a sua experiência tem sido de dores, lágrimas, tristezas, se a sua hora é de uma hora de certo pavor, de certa angústia, de certo medo, é hora de olhar para Deus. É hora de refazer as suas forças. Me vem à mente aqui aquele momento em que Pedro corajosamente desce do barco e vai andar por sobre as águas com o Senhor. Quem sabe Pedro poderia dizer e cantar juntamente com o profeta Abacuque aqui, dizendo: Ele me faz andar altaneiramente. Eu não sei quantos metros ou centenas de metros de profundidade tinha aquele lugar onde Pedro estava andando.
Só de pensar nisso dá calafrios. De saber que embaixo dele havia um abismo terrível de águas profundas e revoltas. Mas Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava caminhando sobre aquilo que seria impossível na vida, porque ele estava com seus olhos fitos em Jesus Cristo. Meus irmãos, se tirarmos os olhos de Cristo Jesus, se tirarmos os olhos desse Deus soberano, a nossa tendência é naufragar. A nossa tendência é entrarmos em desespero. E você se lembra como Pedro se apavorou? Mestre, estou afundando! Obviamente que o relato ali é tão rápido, é tão pequeno, e o autor do texto não se importou em pegar, quem sabe, cada impressão de Pedro e descrevê-la depois em, quem sabe, mais e mais linhas, para que a gente percebesse a aflição dominante do coração de Pedro. Porque ele tirou os olhos de Jesus, porque ele perdeu de vista o Todo-Poderoso que estava ali à sua volta. Podemos, quem sabe, meus irmãos, também entrar em desespero, em pânico. Mas volte os olhos para o Senhor. Volte os olhos para o Todo-Poderoso. Não importa o que aconteça. Não tire os olhos de Jesus. Não importa o mar à sua volta. Olhe para o Senhor. Não importa o abismo que esteja debaixo de você. Olhe para o Senhor. Essa é a certeza que nós temos na Escritura, meus irmãos. Então, se a tribulação se parece com um grande fardo sobre os seus ombros, é hora de aliviar a carga, colocando aos pés da cruz. É hora de se achegar ao Senhor em confiança, dizendo como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Reconhecendo o poder grandioso de Jesus. O Senhor Deus é a minha fortaleza, nele confiarei. O Senhor Deus é a minha fortaleza, diz Abacuque, ele faz os meus pés como os da corça, pular sobre os montes e andar altaneiramente, mesmo que haja perseguição vindo atrás de mim. O Senhor me faz como a corça, aquela gazela corajosa e rápida, que não há montes ou rochedos que ela não consiga sobressaltar. É o Senhor que me dá a força e a coragem, a destreza para vencer os problemas. Quero terminar aqui e dizer para você o seguinte: coloque os seus fardos diante do Senhor. Coloque os seus medos na presença do Senhor. Medos nos assolam. Medos interferem com o nosso bem-estar. Medos tiram a nossa alegria. Medos tiram o nosso sossego. Não permita que o medo se enclausure dentro de você. Não permita que o medo faça habitação em seu coração. Não permita. Olhe para o Senhor, vença o medo, vença o pavor, olhando para o nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa trazer a você a confiança plena, assim como o profeta Abacuque entendeu. O mal virá, mas ainda que o mal venha, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ainda que o mal venha, o Senhor é a minha provisão. O Senhor é o meu sustentáculo, o Senhor é a minha rocha firme, Ele é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Fique firme, olhe para Jesus. Se as águas vêm com tumulto sobre você, olhe para Jesus. Ele acalma a tempestade, ou Ele permite que você ande sobre as águas. Assim como foi com Pedro, Ele te sustenta. Ele te segura. Que Deus te abençoe.